Na minha companhia já tenho o Mário Figueiredo. Mário, muito bom dia. Rui Costa não se quer comprometer agora com uma renovação porque tem receio do risco? Muito bom dia a todos. Aqui a questão é que Rui Costa não é conhecido por tomar decisões ou boas decisões. Tem andado a tomar uma série de decisões erradas e, portanto, neste momento está com esse problema. Sabe que José Mourinho tem mais um ano de contrato, é assim, vai haver aquele período de 10 dias onde cada uma das partes poderá rescindir o contrato. Agora, uma coisa é certa, o Benfica, se conseguir o segundo lugar e se estiver da Liga dos Campeões, é um resultado que já pode justificar essa continuidade de José Mourinho ou a renovação. Neste momento, o que é que nós estamos a assistir? A uma troca de acusações, a uma troca de um piscar de olho de um lado e a reação do outro. Ou seja, José Mourinho vem dizer que quer cumprir o contrato, Rui Costa diz que está em sintonia. Aqui a questão é que José Mourinho, é preciso não esquecer, eu não me lembro de José Mourinho ter entrado no último ano de contrato com uma equipa só com um ano, iniciar uma temporada só com um ano de contrato. Ou seja só não haver uma ano. renovação é Claro. Um sinal de que possa não continuar José Mourinho Esse aí na é que equipa. pode ser o entrave ou então a falta de apoio. Porque, repara, José Mourinho é um treinador muito consensual. José Mourinho, aconteceu uma coisa que eu ainda não tinha visto no Benfica, nem vi em nenhum dos grandes. Com a campanha que o Benfica tem estado a fazer, tem sido uma má campanha. Numa jornada decisiva em que o Benfica tem que ganhar ao Casa Pia, porque o Porto tinha empatado. Numa altura em que ainda mantinha a esperança de chegar ao segundo lugar, o Benfica empata com o Casa Pia, com uma exibição fraca, com jogadores cujos reforços a não serem reforços, com os jogadores quase a não perceberem a importância do jogo, como o próprio José Mourinho disse. E não se viu nenhum lenço branco. Não houve nenhum adepto daqueles que estavam a contestar a mostrar um lenço branco a José Mourinho. O que é que isto significa? Os adeptos não culpam José Mourinho por esta situação. E, portanto, o que é que significa? Se não é José Mourinho, então é Rui Costa. Então podemos estar aqui perante um medir de forças entre o Presidente e o treinador. Quem é que tem a força para conseguir levar este Benfica a bom porto? Não há dúvida nenhuma que Rui Costa foi eleito porque trouxe José Mourinho, mas não há dúvida nenhuma que José Mourinho também, agora com a seleção a estar mais longe, porque efetivamente a seguir ao Mundial vamos ver, eu acho que Martínez só se for campeão do mundo é que vai continuar e, portanto, havendo ali uma possibilidade de Jorge Jesus assumir a seleção, não sei o que é que será de José Mourinho. Estou com dificuldade em perceber José Mourinho a aceitar o Benfica mais um ano sem uma renovação. E aí é um custo adicional. O José Mourinho é cerca de 8 milhões por ano, ou seja, será uma despesa maior e certamente que numa renovação de contrato não vai haver janela nenhuma de mais barata. Mas em que será seja que Rui Costa está a resistir para que haja uma renovação, a pensar naquilo que aconteceu no passado com Schmidt e também com Bruno Lage, porque acabou por despedi-los, por dispensá-los da equipa da Luz logo no arranque da época. Poderá estar a pensar nisso agora o Presidente do Benfica? Não, eu acho que neste momento o que Rui Costa está a fazer é tentar passar despercebido e sobreviver até ao Clássico, ou seja, sobreviver no sentido do derby. Vai haver o derby com o Benfica no próximo fim de semana e esse derby pode ser determinante. É determinante porque, em caso de derrota do Benfica, o Benfica fica também arredado praticamente do segundo lugar, ou seja, já não vai à Champions e agora, pelas contas que vimos até, já percebemos que se o Benfica não for à Champions terá que haver uma revisão do orçamento para a nova temporada, ou seja, menos investimento. Isto significa o quê? Mourinho fica sem investimento? Não sei se quer ficar ou não. E esse parece-me a mim uma questão que tem que ser resolvida. Depois imagina assim, o Benfica sai de Alvalade com uma goleada, mais fragilizada ainda. E depois aí entramos numa situação que eu não sei se José Mourinho se resiste a uma goleada em Alvalade sem ver lenços brancos. E, portanto, estamos aqui perante situações que o que é que o Rui Costa está a fazer? Está a tentar levar isto e ver até onde é que isto vai dar para depois tomar uma decisão. Rui Costa demorou sempre a tomar decisões, até demasiado, com Roger Schmidt e com Bruno Lage. Mário, o clube está altamente pressionado nesta reta final e Francesco Farioli, agora na conferência de antevisão do jogo de amanhã frente ao Estoril, acabou por admitir que era um duelo decisivo para as contas. Sentiste um treinador nervoso, pressionado ou não? Tranquilo? Olha, senti um treinador menos sorridente do que aquilo que tem sido e com menos mensagens subliminares como tem feito. Das áreas cinzentas às áreas mais verdes, desta vez fugiu um pouco a isso. Porquê? Porque a pressão está efetivamente do Porto. O Porto pode ter cometido um erro muito grande ao não adiar o jogo com o Estoril para segunda-feira.
teria essa possibilidade, e o que é que o Porto fez? Privilegiou a competição europeia, o jogo com o Nottingham, para jogar quinta-feira, joga domingo, menos um dia, podia ter jogado na segunda, porque depois tem mais um dia para recuperar para a segunda mão com o Nottingham. É óbvio que o Porto mereceu ganhar ao Nottingham sem dúvida nenhuma. Aqui a questão é o Porto e Farioli com aqueles fantasmas que param em cima da equipa, com o Nuno Encarnação, um adepto ilustre do Futebol Clube do Porto, devem dizer que precisa de ir à bruxa. Significa que esses fantasmas de ter perdido o jogo com o Ajax estão presentes neste momento no Futebol Clube do Porto e começa a chegar aos próprios jogadores. Repara, a forma como o Futebol Clube do Porto celebrou o 2-1 com o Famalicão e depois a desilusão logo a seguir, quando sofre o golo do empate, e isso demonstra o ambiente que se vive. Ou seja, muita paixão, muita pressa, muita ansiedade em querer resolver isto rapidamente. Em querer resolver isto rapidamente. E a verdade é que agora com o Estoril vai ser uma deslocação, talvez o jogo mais difícil que o Futebol Clube do Porto vai ter, mas é preciso não esquecer. O Real Madrid empatou, jogou para a Liga dos Campeões e empatou. Jogos a seguir às competições europeias, as equipas surgem mais fragilizadas. Se psicologicamente não estiverem tão forte, não estiverem tão bem, e não há dúvida nenhuma que o Porto neste momento está com um problema no ataque, os avançados não estão a marcar. É certo que são a terceira e a quarta opção, mas a verdade é que não estão a fazer golos. O William Gomes, que até tem safado mais ou menos, não vai jogar. E portanto tudo isto vai criar uma pressão adicional. Sendo certo que o Sporting que joga hoje, imagina, se o Sporting ganhar hoje, essa pressão será ainda maior, porque há essa necessidade de ter que ganhar. E, portanto, tudo isto começa a pairar aqui em torno do Futebol Clube do Porto. Por isso é que eu falo dos fantasmas de Farioli com o Ajax. A verdade é que são coisas diferentes, mas a verdade é que estamos a chegar a esse momento, ao momento das decisões, e é quando se está a notar o Porto a perder esse fulgor. E, portanto, naquela tradução feita pelo Pedro Carreira, muito bem, não vimos o Farioli a rir, a brincar, a gozar, a espetar a faca, a querer ser mais do que aquilo que devia ser. E por isso significa que essa pressão está toda lá. E dizias que a pressão aumenta com o jogo de hoje do Sporting. Vamos às declarações agora de Rui Borges, que diz que se Yulman sair do Sporting no próximo verão, chegará outro jogador com valor para o substituir. Foi desta forma que o treinador comentou as notícias sobre o interesse de vários clubes europeus no capitão do clube de Alvalade. Eu acho que é inevitável falarem dele, quer dizer, é um grande jogador, está a fazer uma boa época, já fez uma grande época o ano passado, ou a temporada passada, é um jogador importante no Sporting, por tudo aquilo que o Sporting está a demonstrar a nível europeu também, é natural que se fale no Morton e noutros jogadores do Sporting, por isso deixa-nos a nós felizes, porque é sinal de reconhecimento individual e coletivo, que o nosso trabalho também é bem feito, em termos estruturais, em termos de equipa técnica, equipa de jogadores, que é a valorização deles todos. E isso deixa-nos a nós muito felizes. Eu, sinceramente, olho com naturalidade para isso, porque faz parte do futebol. O futebol é uma indústria. E futebol é isso. Agora, sair ou não sair, eu sou muito prático, sou muito frio nesse sentido, já disse várias vezes também. Fico feliz se ele ficar, se ele não ficar, virá alguém também para o Sporting com valor e faz parte do nosso trabalho enquanto equipa técnica valorizá-lo e fazê-lo crescer. Mário, se após a saída de Gyökeres ficamos semanas, meses a falar do legado que deixou e se Luís Soares poderia conseguir ir ao encontro desses resultados, vai acontecer o mesmo com o Yulman, o capitão do Sporting, que é muito acarinhado por parte dos adeptos? Vai deixar saudades, é óbvio. É um jogador que dá tudo em campo, é um jogador que justifica perfeitamente a possibilidade do Sporting o vender ou de lhe ter prometido a venda por um valor abaixo da cláusula de rescisão. Porquê? Porque é um jogador que dá tudo em campo. É um jogador que aprendeu a falar português. É um jogador que conquistou a braçadeira de capitão no Sporting, uma coisa que não é fácil. E, portanto, face à idade que tem, faz todo o sentido. 40 milhões, 50 milhões por Yulman não é um bom negócio, é claramente um bom negócio. E depois, o gabinete de prospecção do Sporting tem créditos suficientes para resolver uma situação destas. E tu falavas muito bem do Gyökeres, o Luís Soares. É certo que o Sporting também tem lá contratações que não foram grande coisa. O Kokorashvili, o Vaianidis, é certo, mas basta um Luís Soares para ofuscar as outras todas. Basta um
que tenha esse papel importante na equipa para resolver as outras contratações menos conseguidas. E a verdade é que o Sporting conseguiu isso com o Luís Soares. Portanto, tem crédito. É natural que venha outro. Repara, o Sporting tem também João Simões, jogador da formação, que não vai jogar agora com o Estrela da Amadora, mas é um jogador da formação, jogador que está a subir. Daniel Bragança passou um calvário de lesões, mas que está de volta também. Portanto, basta contratar um. É essa confiança. E depois Rui Borges tem esta mentalidade. É a mentalidade de não chorar sobre o leite derramado. É andar para a frente. Sim, senhora, formar, valorizar e vender. Se for vendido por 40 ou 50 milhões, pode vir um jogador do valor de 25 ou 30 milhões de euros porque justifica, porque foi feita a receita. E é isto que os clubes portugueses têm que ser. Têm que ser clubes formadores e vendedores. Ou seja, mesmo na prospecção, formar, valorizar e vender. A técnica tem que ser esta. Porque quando vendes mais caro, podes comprar mais caro. E isso é fundamental. Mas Rui Borges diz, mesmo esta expressão, virá alguém com valor. Será que o Sporting já tem alguém na mira, algum jogador que possa estar a suscitar o interesse por parte do Sporting muito rapidamente, Mário? Tu sabes que os gabinetes de prospecção têm sempre a primeira opção, a segunda, a terceira, a quarta, a 50. Portanto, isto está tudo definido. E, portanto, depois, consoante o momento do jogador na altura, consoante o negócio que for feito, consoante a venda de Ullmann, se for por 50, pode vir um por 30. Se for por 40, se calhar tem que vir um por 15. E, portanto, tudo isso é possível. Portanto, não há dificuldade. Soluções, há de certeza. Melhores, depois logo se vê. E tudo vai depender do encaixe de Ullmann. Mário Figueiredo, muito obrigada pela tua companhia. Temos uma nova edição à tarde.